Boa noite. O Boca Livre de hoje entrevista Maurílio Biagi, vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Maurílio aceitou o nosso convite para debater uma série de questões e também, na área de atividade em que ele é empresário, a questão sucroalcooleira, em que se fala hoje muito diversos pontos polêmicos. Para ajudar nessa entrevista, estamos aqui com José Fernando Chiavenato. Não sei às vezes se é para ajudar ou para atrapalhar, mas dizem que é para ajudar. Brincadeira com o Zé. Com o José Fernando Chiavenato, diretor de jornalismo da TV Tati, companheiro que divide conosco esse programa. Boa noite, Maurílio, um prazer tê-lo conosco. A palavra é sua para as primeiras colocações. Boa noite, o prazer é meu estar aqui com vocês, finalmente, né? Depois de tanto encontro, desencontro, podemos estar aqui e eu estou às ordens de vocês para o que vocês acharem que a gente deve conversar hoje aqui. Maurílio, é inevitável uma comparação que você disse uma vez e que até hoje tem conversa mole. Você disse uma vez que 1 hectare de cana bem plantado aqui em São Paulo corresponderia a 100 hectares na floresta amazônica. Eu disse e já me arrependi, né? Porque eu disse de lá no teu jornal, e acho que eu disse para você na edição seguinte, você abriu um espaço enorme. Na verdade, é verdade isso, Zé, sem brincadeira. Um hectare de cana hoje, ele representa o efeito de liberação, o efeito fotossíntese eu não sei se são 100 hectares, veja bem, eu não sou um técnico nisso, mas ele é muito mais, ele oxigena muito mais do que 1 hectare de floresta amazônica. Pelo simples fato da floresta amazônica já ser uma floresta esclerosada, uma floresta morta, isso é uma coisa técnica. Outra coisa, outra questão. Está rápido, tá rápido, eu estava até fazendo anotação que o Maurílio sempre alonga um pouquinho mais. Deixa eu só complementar uma coisa aqui. Você andou meio afastado de Brasília, não sei se porque águas d'água, mas de repente semana passada você teve N compromissos em Brasília e todos eles assim, bem agendados, só com a alta esfera da política nacional, principalmente do setor indústria, do setor do comércio. O que te fez voltar a Brasília com essa... Não, numa época eu realmente parei para fazer uma reflexão, eu acho que não é por aí que a gente resolve as coisas. Eu nunca fui a Brasília para tratar de nenhum assunto pessoal meu, nenhum assunto de meu interesse pessoal. Eu sempre fui a Brasília e continuo indo a Brasília para, no meu conceito, tratar de assuntos de interesse do setor, de alguns setores. Eu, por exemplo, agora fui a Brasília muito mais como vice-presidente da BIDIB, que eu sou, do que por outros segmentos que eu atuo. Então, agora a BIDIB, por exemplo, está numa fase, a indústria de bens de capital está voltando a florescer no Brasil. Isso é o primeiro sinal de retomada de uma economia, quando o bem de capital começa a florescer. É o primeiro que sofre e é o último que ressurge. Então, eu fui lá ainda por isso. Não tem uma razão, assim, por que eu deixei de ir. É que você às vezes se cansa de ficar comentando e falando sempre as mesmas coisas para os mesmos atores. Agora mudaram os atores, a gente volta outra vez. Está mais interessante o palco, não? O palco é sempre o mesmo, né? O tempo passa e as coisas são sempre as mesmas e volta. Eu acho que falta muito a gente reciclar um pouco as coisas. E hoje nós já estamos na hora de contar a história outra vez de uma porção de coisas que nós começamos lá atrás e que a gente hoje não é mais capaz, às vezes, de contar histórias, porque já passou e você parte da premissa que as pessoas sabem quando você começa a conversar. E aí você verifica que as pessoas não sabem, as pessoas não estão informadas sobre determinados assuntos. E aí vale a pena você... Tem que retomar do princípio. Retomar a história, e isso é que está faltando numa opção de segmentos nossos aqui no Brasil nesse momento. Literalmente cansa ser empresário no Brasil? Um país de tantas regras, tantas leis que não são cumpridas, que servem até para atrapalhar, principalmente para atrapalhar, que vem de monte. Sinceramente, eu acho que ser empresário no Brasil hoje é um ato de fé, porque você ser empresário sério no Brasil é muito complicado. Você começa aqui, hoje, eu ouço dizer que 57% são estatísticas oficiais, ou 56% da economia informal, ou seja, uma economia que está fora das regras normais. E isso quer dizer que quem está atuando corretamente, quem está atuando de forma séria, tem uma dificuldade muito grande, porque a concorrência fica muito desleal, fica muito difícil. Então eu acho que ser empresário no Brasil hoje, empresário sério, empresário que quer fazer as coisas, quer cumprir direitinho, é muito complicado. Porque tudo conspira contra, você não vê nada a favor. Se você tem sucesso, você com certeza roubou, com certeza você não fez as coisas corretamente, com certeza tem alguma coisa que você fez para ter sucesso.
Se você tem fracasso, olha aí, aquele cara é um idiota, você vê, falei e tal, né? Então, e o pessoal torce contra. O pessoal torce contra, a sociedade brasileira torce contra. É diferente do anglo-saxão, é diferente do resto do mundo, que o pessoal torce a favor. Aqui você tem um Mercedes, você tem um carro importado, o cara faz questão de passar e riscar o carro com a chave. Nos Estados Unidos você tem um carro assim, passa na Europa, o cara fala, poxa, eu vou ver se um dia eu vou ter um carro igual a esse. Isso é básico, o conceito é diferente. E isso cansa. Por isso que você tem que renovar, por isso você tem que mudar, por isso você tem que botar gente nova. Então o jovem ele tem ainda todo aquele elan e não conhece essas coisas ainda. Então isso é. Eu vi recentemente uma declaração do Rolim falando um pouco disso, né? Porque saiu aquelas denúncias da TAM, que a TAM é uma empresa que é exemplo, né? É um sucesso. Nessa área, é um sucesso. O Rolim está traumatizado, porque na verdade eu conversei com ele pouco tempo sobre isso, pessoalmente, até ele veio me pediu uma opinião sobre o discurso que ele tinha feito outro dia na Gazeta Mercantil. E eu falei, Rolim, você precisa parar de falar, porque enquanto você é um sujeito muito transparente, você não consegue falar o que você não pensa. Muito parecido comigo, eu sou assim, eu não consigo falar o que eu não penso. E eu posso estar errado no meu conceito, mas é o que eu estou pensando. Então ele está traumatizado, porque na verdade houve, e eu sou testemunha, não vou aqui contar no ar, mas eu sou testemunha de alguns casos que realmente a TAM incomodou muito. Incomodou muito porque ela tem uma concessão, a TAM, não é que o Rolim, mas a TAM tem uma concessão, só ela opera em Congonhas, o que é uma vantagem enorme, ela é regional, ela tem preço mais caro que as outras, mas ora, o passageiro, eu prefiro voar pela TAM, e eu vejo que a maioria prefere voar pela TAM e pagar mais caro. E que culpa ele tem disso? Mas incomoda terrivelmente outras companhias que não tiveram o mesmo sucesso, não tiveram a mesma ideia, não tiveram a mesma persistência, não seguiram os mesmos caminhos, enfim, isso é... Fica aquele espírito assim, tá vendo? Aí, ó, agora... Comete alguns absurdos, né? Injustiças aos montes, né? Porque a própria empresa tem que fazer uma autopenitência, uma meia-culpa em cima da TAM, porque o que fizeram com a TAM foi um negócio... Mas eu queria recobrar um pouco aqueles segmentos da imprensa, e hoje nós estamos aqui, acho que a gente devia até fazer aqui falando em imprensa, falando em sucesso, falando em coisas, a gente devia até reverenciar um pouco a memória da princesa Diana, que é um fenômeno que a gente pode até colocar aqui para o telespectador ribeirão-pretano, como é que se explica que hoje Ribeirão Preto viveu de tal forma o fato, o que ocorreu com ela, por que se reúne 1 milhão de pessoas em Londres, é a maior manifestação, por que a rainha, depois em 45 anos de reinado dela, porque é a segunda vez que ela abre uma exceção, a primeira vez foi na Guerra do Golfo, para vir fazer uma expansão, porque o mundo é carente, o mundo quer ver, o mundo é carente de coisas boas. Hoje a gente chega, falando em aviação, a gente chega ao cúmulo de viajar, às vezes, 12 horas num avião, numa viagem internacional, não quero falar numa viagem daqui para São Paulo, que é muito rápido, e você às vezes não conversa com o teu companheiro do lado do banco, porque é um homem que está muito ocupado, ou você fica com receio, então as relações no mundo, o mundo está precisando muito, por isso que os analistas hoje têm um sucesso muito grande, porque está todo mundo precisando fazer análise, que é o que nos revelou hoje o enterro da princesa, com todo o respeito, com todo o carinho que eu particularmente tenho por ela. Você fica 12 horas sem conversar? Não consigo. Mas vamos conversar um pouco daqui a pouco no próximo bloco. A gente retorna com Maurílio Biagi sendo entrevistado hoje do Boca Livre. Voltamos com o Boca Livre, hoje entrevistando Maurílio Biagi, vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Lembrando a vocês que quem quiser fazer sugestões de pessoas para serem convidadas pelo Boca Livre ou temas a serem debatidos, nós temos o nosso endereço eletrônico, que é biaodonio@netsite.com.br. Então mande sua sugestão para que a nossa produção possa trabalhar em cima dela. Aliás, a nossa produção está muito contente hoje, viu, Maurílio? Tem um companheiro nosso da produção, o nome dele é Fernando Cachaça. E ele não sabe a existência dele, como seria sem a cana-de-açúcar. Ele está, assim, super feliz. Ele é o precursor do Proálcool, né? Ele é o precursor do Proálcool. Mas, brincadeira, a gente falou um pouco sobre a questão da ambiental, né? Até no intervalo a gente estava batendo um papo sobre isso. E me veio à cabeça também a questão das queimadas. Recentemente, o governo do estado soltou um decreto que regulamentou vamos dizer assim, a queimada. É proibida a queimada nas áreas onde é passível a mecanização. São 8 anos para que elimine a queimada nessas áreas, né? E 15 anos nas áreas que não tem possibilidade de mecanização. Como é que o setor está vendo isso daí, Maurílio? Olha, o decreto que o governador promulgou,
fruto, acho, do trabalho de um agrônomo, fruto do trabalho de uma pessoa competente, de uma pessoa que milita na área, de uma pessoa que entende do assunto, que é o secretário da Agricultura, doutor Francisco Graziano. É um decreto até que plagiou, digamos assim, uma decisão tomada pelo prefeito municipal de Ribeirão Preto há 5 anos atrás, ou 4 anos atrás, em que esse problema foi levantado a nível de Câmara Municipal, a nível de municipalidade e a nível local. Se fez um estudo, se fez um levantamento, se fez uma verificação e se verificou que esse era um prazo razoável para que esse assunto ficasse equacionado. E coincidência, mas é verdade, aconteceu agora que o governador fez esse decreto e é um decreto absolutamente que tem bom senso, ou seja, se dá um prazo para se conseguir enquadrar toda uma atividade dentro de uma nova sistemática. E nesse período todo, que é importante que se diga, Dona, é que todo o segmento sucroalcooleiro, eu estou falando aqui, acho que em nome de todos, acho sem dúvida, todo mundo está trabalhando no sentido de resolver o assunto. Então, hoje se queima 30% menos cana que se queimava há 5 anos atrás. O ano que vem vai se queimar menos do que se queimou esse ano, porque está se trabalhando, está se fazendo, está se buscando, está se indo atrás da coisa eficazmente, efetivamente. Agora, o que o telespectador, o que todo mundo, o que a sociedade precisa saber é que para mecanizar ou para fazer essa mudança a nível de Brasil, hoje, nós temos 2 opções. Nós temos uma opção que é a opção cruel, que nenhuma das pessoas que defende a não queima de cana levantou até agora, que é a opção de empregar mais gente. Então, a opção de não empregar mais gente, que é dispensar gente, ou seja, da máquina, é uma solução que demanda 5 a 6 bilhões de reais de investimento, o dobro da privatização da Vale do Rio Doce para fazer isso. Então, ninguém tem dinheiro suficiente para isso no curto prazo, nem é possível socialmente fazer isso no curto prazo. Então, isso está sendo feito aos poucos. É isso que eu acho que o telespectador, que a sociedade precisa saber. Mas o que eu acho interessante é que eu vi alguns depoimentos do pessoal da área ambiental, né, ou que se julgam donos da verdade verde, né, que quando alguém fala, esse decreto, por exemplo, que saiu, que o Graziano aprontou ele, levou para o governador para ele... Sugeriu, né? Sugeriu, apresentou como sugestão. Aí saiu lá o Graziano sendo considerado um vendido para os usineiros. Está me parecendo aquele patrulhamento, sabe aquele patrulhamento ideológico que se o cara é a favor, né, porque está vendido. Se tem uma posição que não é nem, diria, tão avançada, levando em consideração, inclusive, legislações onde surgiu toda a legislação ambiental. Pittsburgh, nos Estados Unidos, é onde surgiram todas as legislações brasileiras na área ambiental. E lá tinha problema de poluição do ar, que era o aço. E eles deram 20 anos para as indústrias se adaptarem às normas. Então, quer dizer, não tem nada mais coerente do que você dar uma transição para fazer esse tipo de modificação que tem um peso social enorme. Porque qual é a proposta se vocês quiserem desse debater, pessoal? É acabar imediatamente com a queimada? Não, se vocês quiserem debater esse assunto, eu até não sou especialista nisso, não entendo realmente, tecnicamente disso, né? Mas nós podemos debater. O que eu acho que existe é uma, vamos dizer, uma radicalização que eu vejo claramente, que no início era dos 2 lados. Tanto do Ministério Público, que quer realmente cumprir, fazer cumprir as coisas, né? E tem tanta coisa que precisa fazer cumprir. Por exemplo, eu acho que todo brasileiro tem direito a ganhar salário mínimo, eu acho que a pobreza é proibida pela Constituição, todo mundo tem que comer, todo mundo tem que ter uma vida digna. Vamos fazer isso funcionar, vamos fazer isso funcionar no momento certo, no momento em que você tem uma demanda de mão de obra localizado em outros setores, que você não desempregue tanta gente, né? Eu não estou usando aqui o trabalhador como escudo, que quem me conhece sabe disso. É uma questão de bom senso. Eu não sei onde é que nós queremos chegar. Nós estamos trabalhando no sentido de acabar. Eu sou do tempo que não se queimava a cana. Cortava toda a cana crua. Então é perfeitamente possível. E toda a cana para se plantar, ou seja, a cana quando você na entre safra, que você corta a cana para semear a cana, para pegar o tolete de cana e jogar no suco para plantar, ela é crua também. Então corta-se cana crua. Um trabalhador, para cortar uma tonelada de cana crua, ele gasta 3 vezes mais tempo do que para cortar uma tonelada de cana queimada. Então, quando se começou a queimar cana, foi porque houve uma escassez de mão de obra. Aí não era o Ministério Público, aí eram os agrônomos que diziam, olha, isso vai um desastre, isso vai acabar com a terra, com a microflora da terra, com os microelementos, etc., com os bichinhos, etc., os micro-organismos, etc.,
Então, nós tivemos uma longa discussão nessa época e chegou-se à conclusão que não tinha esse problema, como se verificou que não tem. Pois o pessoal diz que a cana torna as terras um deserto. Ao contrário, a cana melhora a condição da terra, melhora a condição física, a condição química da terra. Depois vem aqueles outros que acham que aqui devia ter só alimentos. Então, olha, no mundo sobra alimentos hoje. Hoje na Europa tem 5,5 milhões de hectares que os governos da comunidade europeia pagam para não se produzir. Se gasta 350 bilhões de dólares para não produzir de subsídio à agricultura e para não plantar de uma forma global na comunidade. Sobra alimento no mundo inteiro. Você tá, tem metade da população que passa fome. Isso não é um problema nosso, não é um problema, mas essa é a verdade aqui no Brasil. Então não tem. Se aqui Ribeirão Preto hoje fosse uma região que tivesse grãos, nós teríamos sérios problemas, grãos e pecuária, o desenvolvimento seria muito diferente. E a gente pode ver exemplos de outras cidades em que não tem cana, cidades que eram só agrícolas e pecuária e que chegou a cana. Então a cana realmente trouxe uma organização. E não é por isso que a cana foi sucesso, não é porque nós somos melhores ou piores, não. É porque ela era uma atividade até hoje mais organizada, foi até hoje mais organizada. Então, Ribeirão Preto, quando acabou o ciclo do café, em 1930, começou devagarzinho, a cana começou a vir para essa região. E ela se acelerou a partir de 1970, quando veio o álcool, pro álcool. Que acho que vale a pena recordar também ao telespectador por que surgiu esse programa. Esse programa surgiu em face de um sério problema, que foi a crise do petróleo. Teve a crise 1, o oil shock 1, o 2 e o 3, ou seja, os preços subiram muito e havia um certo problema de escassez. O Brasil, nessa ocasião, desenvolveu um programa alternativo, que nessa ocasião então era para substituir, muito competente. Por que ele foi sucesso? Porque nenhum programa governamental deu certo no Brasil nesses últimos 40 anos, foi implantado com sucesso. Esse programa veio, já tinha uma base técnica, uma base tecnológica, uma base implantada muito, muito boa, que era a base canavieira na época. Então, quando veio o programa, ele foi um sucesso. O programa antecipou metas o tempo inteiro, É um programa que já deu 35 bilhões de dólares de economia, de divisas, direta para o Brasil até agora. É um programa que significa 200 e poucos mil barris dias de petróleo equivalente de substituição. É um programa que gera mais da metade da renda dos impostos gerados aqui nessa região. É um programa que é difícil, e eu sou muito suspeito para falar, porque na verdade eu sou produtor. E toda vez que um produtor está falando, as pessoas, o telespectador, acham que está falando em causa própria. Não, eu estou apenas procurando transmitir realidades, procurando transmitir informações que são importantes, acho, para a sociedade ribeirão-pretana. Aliás, eu critico muito o nosso segmento, porque nós não informamos, a gente não vem a público, a gente não vem explicar. Se a gente tivesse, eu não sou pessoa didática, nem sou pessoa certa para fazer isso, mas se a gente tivesse uma explicação correta desses assuntos todos, talvez hoje as dúvidas fossem muito menores e talvez você tivesse informações suficientes para poder até contra-argumentar, para poder até falar melhor sobre o assunto. Podemos continuar falando sobre isso aqui, mas acho que estou vendo o sinal aí, acho que nós estamos na hora do intervalo, né? Nós voltamos no próximo bloco, nós vamos continuar ainda batendo um papo com o Maurílio Biagi a respeito disso e outras questões. Quero depois aí abordar um pouco a questão do porquê dá tanto ibope bater em usineiro, Maurílio. A gente volta daqui a pouco com o Boca Livre. Boca Livre, hoje entrevistando Maurílio Biagi, vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. O Maurílio nos deu o prazer de estar conosco no nosso programa. Eu queria lembrá-los também que o Boca Livre está no ar todas as quintas-feiras, às 22 horas e aos domingos, às 21 horas. Bom, Maurílio, eu estava brincando agora no fechamento do último bloco. Por que dá tanto ibope, dá pau em usineiro? Olha, eu sinceramente... Porque você fez um histórico aqui nos outros blocos, assim, no começo era isso, depois era aquilo, depois aquilo outro. Tá ligado com aquela primeira conversa nossa do primeiro bloco? Não quero ser indelicado, o Maurílio não tem nada com isso, mas dá ibope também. Bater em pau de arara, boia frigo e tal. Guariba que eu digo. Guariba, Leme. Mas aí dá torcida contra, né? Eu não bater em usineiro, não vejo, não dá torcida contra, né? Só dá torcida a favor, tem essa vantagem, né? Mas olha, eu queria complementar dizendo para você que eu espero que no Brasil a gente evolua e possa chegar nesse ponto que eu deixo aqui com você, que nos Estados Unidos, nos estados que se planta cana, que são 2 só, na Flórida e na Louisiana,
existe a queimada. Aliás, em 1970 eu trouxe aqui, naquela ocasião, o doutor Ives Teles era o superintendente da CETESB aqui em Ribeirão Preto, eu trouxe pela legislação, como é que funcionava, como é que era todo o esquema de queima de cana lá nos Estados Unidos. E lá se queima cana normal, cana até não tem nem essa legislação de 1 quilômetro da cidade, etc., porque é uma atividade econômica importante. Na Colômbia, eu estava em Cali, se não me engano, há uns 2 anos atrás, eu estava no aeroporto, entrando num avião pequeno e, de repente, aquilo choveu, aquela fagulha, aquela coisa. Realmente, esse é o grande problema da queima de cana. Esse realmente incomoda, esse realmente é uma coisa muito, muito desagradável. É uma coisa que eu eu queria render uma homenagem aqui a 2 amigos meus, o Elcio Gasparini e o Morandini, que há 25 anos atrás me chamaram em 79 e falaram: olha, tem um reclamo aqui da sociedade que cai um carvãozinho no calçado, vocês podiam estudar, pagar metade da conta de água desse pessoal, tal, que, puxa, precisava ter, isso está aumentando, está crescendo. E eu, desde aquela época, que tenho isso na cabeça, que penso nisso e que sempre enfoquei muito por esse lado o assunto, né? Porque na ocasião era uma coisa que ainda, essas coisas ficavam mais contidas, não havia e nós não tivemos a mesma felicidade dos colombianos, que como o colombiano tem sempre o negócio, o carimbo da droga e tal, então de repente lá, a produção lá é vista com muito bons olhos. Então eu quis brincar, como eu faço aqui, poxa, esses usineiros aqui, não sei o quê, você falou, não, o cara quase que eu fui linchado, porque eu falei mal do carvãozinho. Ele falou, não, isso aqui é a melhor coisa que tem aqui, esse carvãozinho aqui é a nossa riqueza, isso aqui que são divisas, isso aqui é a nossa economia é baseada nisso, isso aqui é o sustento da nossa... Eu fiquei assustado, falei, gente, o que é? Eu estou sonhando, não é brincadeira. E agora eu espero que a gente um dia chegue, como agora nos Estados Unidos, onde eles gastam 10 bilhões de dólares por ano, com problema de ar-condicionado nos escritórios, que piora o problema de respiração, porque aqui a cana é responsável pelo aumento das doenças agora, mas o que eu acho interessante é que eu acho que deve ser mesmo, mas ninguém comenta que agora com 15 ou 17% de umidade relativa no ar, São Paulo, qualquer lugar, você piora demais as doenças respiratórias, né? É uma coisa, né, fantástica. Eu não sei quanto é que se a cana contribui, com quanto que ela contribui, né? Ela é responsável, agora está em moda o câncer da fagulha da cana, né? Que é uma coisa extraordinária, como é que alguém pode afirmar sobre um estudo de forma tão leviana uma afirmação como essa, como tem aqui um artigo do professor Wong mostrando isso. Há uns tempos atrás, eu sei disso porque eu tenho um médico amigo meu da Faculdade de Medicina, que eu conheço da Faculdade de Medicina, que publicou um artigo sobre câncer na laringe. E o estudo técnico dele não era para isso. Ele publicava um estudo que não relacionava nada com cana, imagina, um pesquisador, não sei, estava fazendo um estudo, daí a pouco esse estudo veio a público mostrando que aumentava a incidência de câncer na laringe em função da cana, né? Eu acho que aumenta a incidência de unha encravada, eu acho que aumenta a incidência de aborto, eu acho que aqui é a região que mais tem AIDS em função da cana. Um dia eu acho, você está entendendo? Um dia eu acho que nós vamos conseguir quantificar um pouco melhor isso, conseguir colocar isso mais claro, porque é fantástico o que se coloca. E eu espero que um dia a gente chegue nesse ponto aqui de gastar 10 bilhões, porque o ar-condicionado dos escritórios piora as doenças respiratórias, e está aí um artigo científico sobre isso. Mas, Maurício, com quais fundamentos, por exemplo, você considera, por exemplo, leviano esse tipo de afirmativas, de estudos, por exemplo, que envolve pesquisadores da USP, da Unesp, da Unicamp? Não, eu considero levianos conclusão, porque você tira uma conclusão que interessa. Por que eu considero leviano? Porque é o seguinte, porque a pesquisa mostra que na fagulha ou no carvãozinho tem uma substância qualquer, eu não sou técnico, que é cancerígena. Isso é o que diz a pesquisa. De uma senhora que diz isso. Diz que tem 40 agentes cancerígenos numa fagulha, né? Alguma coisa assim. Olha, eu diria para você que eu não conheço nada. Se você pegar no plástico, tem agentes cancerígenos em todos os... Então, esse é pura e simplesmente uma constatação que tem agentes cancerígenos. Eu não estou discutindo isso, porque quem sou eu para discutir isso, porque eu não sei, eu não conheço. Exatamente, mas daí se conclui, daí se então tira a conclusão que interessa. É a mesma coisa agora, a cana aumenta a incidência de doenças respiratórias. Eu não estou dizendo que não, muito pelo contrário. Mas eu acho então que a umidade do ar
agora nessa época, o frio, a inversão térmica, eu acho que isso aí não tem nada a ver com o aumento de doenças respiratórias, né? É só realmente... Então, essa meia informação, que eu digo, essa condução da informação para o lado que interessa. Então, você faz uma afirmação qualquer e, de repente, você pega aquilo, você está fazendo uma constatação, de repente o sujeito pega e leva aquilo para o lado que interessa para ele. Deve ter as 40 substâncias que podem causar câncer. Agora, daí... essas substâncias de fato estarem causando câncer com aquela fagulha, não sei, é uma coisa... Eu deixo para vocês, não sou eu quem falo isso, eu deixo para vocês aqui um artigo de um professor também da USP, muito competente, ele é um toxicologista, o professor Wong, que ele escreveu um artigo super importante sobre isso, onde ele mostra, ele é que diz que é uma conclusão absolutamente improcedente. Da forma como foi feito. Mas sabe o que eu acho, sinceramente, Maurílio, que aconteceu da década de 70 para cá? É que eu comparo alguns empresários, eu conheço alguns deles, no Nordeste, Rio de Janeiro, região de Piracicaba e região de Ribeirão, de forma também diferenciada. Porque muito se abusou também na época do Proálcool, desses recursos serem desviados para outro tipo de finalidade. Eu acho que é isso que a sociedade... de um certo tempo para cá, vem cobrando, e acho que de uma maneira equivocada em alguns casos. Você tem empresários que fizeram desse programa uma atividade rentável, buscando produtividade e tudo mais. Outros não. Tanto é que no Nordeste você pega Pernambuco e Alagoas, muitas empresas, na hora que encerrou o programa, eles faliram, né? Falando de Alagoas, uma das causas apontadas para quebradeira do Estado é que os usineiros foram isentos de pagar impostos, de pagarem seus impostos. O gerente do Banco do Brasil de Ribeirão Preto, diretor regional, que eu não consigo me lembrar o nome, Maurílio deve conhecer bem, disse, há questão de um ano, que o usineiro não paga a conta, que ele mostra lá um caminhão de dívida de usineiro. Eu até já abordei esse tema com você. Vou repetir a pergunta, o usineiro não paga a conta? Olha, vamos por etapas. Vamos por etapas. Primeiro eu queria ler aqui, ó, manipulação de teses científicas para atender a interesses diversos é uma prática que acontece no mundo todo. No Brasil, o caso do metanol, então começa com o metanol. Esse aqui é o professor Anthony Wong, é muito interessante, é ele que diz, ele que comenta sobre esse assunto. Quando foi instituído o Proálcool foi instituído, e havia um financiamento. Esse financiamento ele era, na época, subsidiado. O financiamento, ou seja, as taxas de juros. Então, eram 17% fixas na época, no primeiro momento, e depois elas acabaram, no final, elas estavam a taxas de mercado já. Então, houveram, como todos, se fizeram 300 e tantas novas destilarias no Brasil na época. Dessas 300 e tantas, umas 40 foram mal feitas, houve mal aplicação do dinheiro, mas principalmente o pessoal não fez agricultura, o pessoal se preocupou em construir a indústria e não fez a parte agrícola, e a maioria fracassou em função disso. Então houve de tudo, então tem maus empresários no setor, como você tem maus jornalistas, maus médicos, enfim, você tem em toda a sociedade, você tem as pessoas que não. Eu diria para você que, felizmente para nós, é uma minoria. O caso de Alagoas é um caso em que, num determinado momento, o ex-governador de Alagoas, acho que Fernando Collor, se não me engano, ele deu uma isenção de ICMS, houve uma negociação lá sobre impostos que não vem ao caso aqui analisar. Que era 70% da receita do Estado. Que era 70% da receita do Estado, em função de uma troca que eles fizeram, que eu não me lembro aqui agora, mas teve uma troca, teve toda uma negociação, que você conversa com o pessoal, então a gente precisa, eu não queria aqui julgar, houve uma negociação transparente, diga-se de passagem, na época, de conhecimento de toda a sociedade, porque é muito fácil, às vezes, você analisar um fato 10 anos depois. Então, puxa vida, agora, à luz das informações que você tem aqui 10 anos, mas no momento que você faz as coisas, por isso que fazer as coisas e ser empresário, às vezes é difícil, que a gente falou no primeiro bloco, porque você não pode analisar, às vezes, uma coisa tanto tempo depois. Então, houve, e realmente, Alagoas aconteceu o que aconteceu. Claro que lá a economia canaveira tinha uma importância grande. No estado de São Paulo, que é o maior produtor, a região de Ribeirão Preto produz mais cana do que Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais juntos, e do Rio de Janeiro. Então você pega outro exemplo de fracasso, o estado do Rio de Janeiro. E você vê o que aconteceu lá.
Eu quero até aproveitar aqui, não quero dizer que aqui pode acontecer aqui, se houver um fracasso total da Agrobusiness de cana, não vai acontecer, graças a Deus, o que aconteceu lá, que a gente precisa até discutir, acho que é um papel da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, é um papel que o seu presidente, o Gilberto Majone, tem falado muito, é da gente rediscutir um pouco a região, rediscutir um pouco o nosso futuro, rediscutir um pouco as nossas perspectivas, ou, enfim, que todos nós participemos um pouco, qual é a importância das diversas economias aqui na nossa região. Então, aqui não vai acontecer, mas eu garanto para você que vai ter um problema muito sério, como já está tendo. Hoje, eu na Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, eu vejo, conversando com todos os meus colegas lá, com todos os vice-presidentes, enfim, todos os diretores, todas as pessoas que a gente está trabalhando lá, que a gente trabalha junto nas nossas reuniões, a gente verifica um grande debacle já na economia local, você está entendendo, em função de um debacle da cana, em função desses preços ruins do açúcar, da cana, enfim, toda essa problemática que gira em torno do assunto cana. Num país que capitulou, num país que não tem, esses dias quase nós declaramos guerra com a Argentina, mas por causa do açúcar, num país em que ele não tem, nós no Brasil nós não temos uma bandeira. Eu pergunto para o telespectador, eu pergunto para vocês, que bandeira, o que o Brasil pode hoje levar para o mundo como levou? Esproc levantou muitos empréstimos jumbos, mas muitos, até hoje, quando todas as autoridades que saem do Brasil lá para fora vão lá, que isso é a única coisa que nós temos, que é tecnologia nossa. E o brasileiro, pela mesma razão que torce pelo insucesso, nós estamos torcendo pelo insucesso desse programa. É o único programa que nós temos realmente. É a única atividade que nós temos, cuja tecnologia é nossa, cujo know-how é nosso, os resultados ficam aqui. Vocês estão me entrevistando hoje aqui como representante da classe, se vocês quiserem entrevistar, sabe, vocês têm o endereço, o telefone, de todos os responsáveis, de todas as pessoas que militam nesse setor. Diferente de qualquer outra indústria, você viu ontem na televisão, Mauá tem lá um monte de petroquímicas, indústrias enormes, você vê a pobreza que roda isso. Você vê que outros segmentos não trazem. Tem um artigo na Último Exame que essa indústria francesa de automóvel, a Renault, saiu da Holanda e veio para o Brasil, saiu da Bélgica e veio para o Brasil, largou lá não sei quantos mil desempregados. Ela para sair do Brasil e ir para outro lugar não custa nada, são empresas que não têm, ou elas ganham ou elas estão fora. Então, o Brasil precisa se respaldar, o Brasil precisa ter uma base, e esse é um dos setores que dá uma base ao Brasil. É um setor cuja tecnologia, cujo know-how, todos os resultados ficam aqui, efetivamente. Então, isso é muito importante. E, por último, o nome do diretor regional do Banco do Brasil é o Dr. Alcoforado, que é uma pessoa muito competente, uma pessoa que o banco mandou para cá, vinda de Pernambuco. Ele, sinceramente, Zé, ele não deve ter falado isso para você. Sou amigo dele, gosto muito dele. Ele deve ter falado para você que tem algumas usinas que realmente não têm pago, não têm honrado os seus compromissos. E isso é que eu falei para você naquela outra vez que eu estive conversando com você. Isso é que era muito importante a gente diferenciar porque é uma minoria. É uma minoria que não paga. Naquela vez eu falei para você, não é porque eu estou aqui, mas você pega a usina Vale do Rosário, a destilaria Mandu, a destilaria Jardeste, a usina Jardeste, a usina MB, que leva até o nome do meu pai, a usina Demol, a usina Santa Elisa, a usina Santo Antônio, a usina São Francisco. Isso para citar algumas que eu tenho aqui na cabeça agora, não devem nada ao Banco do Brasil. Algumas nem têm conta no Banco do Brasil, como é o caso do Balbo, que fez uma declaração até no jornal. Então, mas é o grande problema, que é o silêncio da maioria, cujo, vamos dizer assim, e aqui não é do Banco do Brasil, aqui eu estou generalizando, aperto o clean, como eu costumo dizer na maquininha, muda, eu estou mudando de assunto. Nós temos uma minoria atuante, aliás, em tudo é assim, as revoluções são feitas assim, tudo é feito assim, você entendeu? E a grande maioria silenciosa, a grande maioria que tem conteúdo, que pode dizer, normalmente se omite. E então fica sempre uma informação de uma minoria que quer, então, que a cana é um desastre total, você tá, que os bancos são ladrões, que o outro não sei o que tem, que é o que influencia a opinião pública. É uma pena, porque eu faço aqui reverencio aqui meu avô, meu avô de Franca, Zé Pinheiro, que deu no Estadão. Pronto, você não tinha que discutir com ele, deu no jornal, deu na televisão. Então, hoje alguma coisa, e hoje isso é muito cruel. Você vê o que está acontecendo no mundo hoje é muito cruel. De repente você põe uma coisa qualquer, acabou. Aquilo daqui 10 anos é aquilo e acabou. Contra todas as vezes uma realidade, contra fatos, contra uma coisa como é a indústria da cana aqui em Ribeirão Preto. Agora, culpa nossa, quem sabe a gente pode fazer um convênio aqui um dia e começar
a explicar para a sociedade. Eu acho que o dia que a sociedade souber direitinho tudo o que acontece, como é que as coisas são feitas, talvez a gente tenha um papel mais importante, talvez a gente tenha uma figura mais digna, talvez o nome usineiro possa um dia ser resgatado, porque hoje ele é sinônimo de, não vou falar aqui para em respeito ao telespectador. Você acha que está nesse nível? Não. Pior do que isso, né? É verdade, é fato, você está entendendo? E as pessoas... Ficou, assim, super chateado, porque vários companheiros dele de meio da área ambiental, porque ele atuou muito tempo na área ambiental, falaram, pô, o cara se vendeu para os usineiros. Não, isso é uma bobagem. Primeiro, bom, vou ficar quieto. Não se faz política sem dinheiro, isso não existe. Você tem vergonha de ser rico? Não? Porque chega num ponto que dá vergonha de você ter dinheiro. Não, eu tenho vergonha de não... Eu tenho vergonha, eu quero falar aqui para o telespectador, todo mundo vai dar risada, espero que você aí no sofá não dê. Eu tenho vergonha de não ser rico, eu queria ser rico, eu realmente não sou. Porque quando você fala rico, você fala pessoa física, estou imaginando que você está falando eu, Maurílio Biagi Filho. Eu tenho prazer, eu tenho uma satisfação muito grande de trabalhar para empresas fortes, para empresas ricas, para empresas que têm poder. Eu tenho a tristeza de falar, eu falo isso com tristeza, dizer que eu não sou. Não sou no sentido de rico. De rico aquilo não é um cara que tem. Rico no sentido não sei o que você chama de rico. Mas eu rico para mim eu tenho um conceito, quer dizer, então eu sinto dizer que eu não sou. Mas não tenho nada a reclamar também, é só um conceito para a gente... Só deixar bem claro, muitas coisas que o Maurílio falou, eu posso até discordar, mas respeito, e acho que ele fala com brilhantismo, sempre o fez assim, mas no Brasil, principalmente depois da era PT para cá, e o Odônio militou no PT há algum tempo, sabe, PT é o único país do mundo que tem vergonha de ganhar dinheiro. Todo mundo que trabalha lá, que trabalha e ganha dinheiro no PT, com banco, qualquer outra função, o PT tem vergonha de dizer que o salário é alto, coisa e tal. Eu lamento que meu salário não seja alto. Eu já vai um recado aí para você. Eu estou de acordo com o Maurílio. Você vê que isso começou a prejudicar o PT, né? Não só isso, mas como os conceitos. Então, aí você vai ver que o PT vai rever isso, porque são pessoas inteligentes. O PT, em 15 dias, ele perdeu 2 lideranças nacionais. Ele perdeu o Buarque no Sul, perdeu aqui em São Paulo, a Irondina agora, e corre o risco de perder mais gente. O Cristóvão Buarque já está absolutamente insatisfeito, fazendo um belíssimo governo em Brasília. Mas, senhores, eu agradeço, Maurílio, foi um prazer tê-lo. Eu queria falar da política tributária. Tinha muito tempo aqui na televisão, você vê que televisão é uma coisa fantástica. Eu queria encerrar com o primeiro agradecendo aqui, gentilmente você nos trouxe por tabela um patrocinador. Trouxe aqui o Gilberto Magione, que já se ofereceu a fornecer as tintas da TAI Tintas para decorar o nosso cenário, que nós devemos inaugurar um programa nacional a partir do mês de outubro. Então já vai ter um patrocínio do Gilberto Magione no nosso programa. Queria agradecer. Queria finalizar com você outra coisa. O Gilberto aqui brincando, não sei se brincando ou sério, lançou, né, que o próximo presidente da CI chama-se Maurílio Biagi, é verdade? Eu acho que ele confundiu com o centro, com o Instituto de Economia da CI, que chama Maurílio Biagi, que leva o nome do meu pai, e acho que você entendeu quando ele falou, acho que você entendeu que ele falou do Instituto de Economia e tal. Acho que foi. Eu que tenho que te agradecer, Odônio, sinceramente, você está vendo? Tenho que agradecer ao telespectador e todas as ordens para a gente conversar mais. Muito obrigado, agradeço também ao Zé Fernando Chiavenatti, e daqui a pouco a gente volta para o bate-bola. Daqui a pouco. Voltamos com o Boca Livre, lembrando sempre a vocês que ele vai ao ar às 22 horas às quintas-feiras e nos domingos às 21 horas. E para o bate-bola dessa noite, convidamos Edmundo Raspante, médico da cidade. Aliás, uma das grandes obras dele é tratar do Fernando Cachaça. Ele pediu para não falar isso, mas infelizmente parece que não está... Você deu uma sobrevida para ele, cá entre nós, né? Ele estava com o pé na cova, ele deu uma melhorada, né? Ele tá bom, olha só. Ele não segue muito seus conselhos, mas o assunto que nós discutimos normalmente no último bloco é livre. Normalmente o convidado tem o privilégio de indicar o assunto que quer discutir. A gente pode discordar também, mas... Boa noite, é bom tê-lo aqui. Igualmente, é uma honra. E o tema é você quem escolhe. José Fernando. Vamos falar de política. O Edmundo, além de ser um brilhante médico, é também integrante do PT, foi um dos fundadores do PT em Ribeirão, né, Edmundo? O mais velho filiado. Ah, é? Exato, 001. 001. Você era daquela turma do Estélio, João Bosco, aquela turma, não? Não, sou anterior a ele. Anterior a ele. O PT aqui em Ribeirão Preto foi fundado pelo Joel Machado e por mim, em 19 de fevereiro de 1980. Depois que chegaram algumas pessoas importantes da cidade e tal, e foi a primeira alavancada foi em 81.
Aí sim chegou o Stélio, chegou o Davi Aidar. Aí chegou o pessoal do barulho, né? Isso. Aí chegou em 82 o Palocci. E aí foi indo até a chegada do Odônio. Que já saiu. Que já saiu. Mas por enquanto, né? Saída temporária. Ô, Edmundo, o PT do Palocci não é o PT que você queria no governo. O Palocci foi eleito com teu apoio, obviamente, mas dentro do PT você tinha discordâncias quanto à forma de ação do governo. Que diferenças eram essas? O que ficou faltando nesse governo do PT? Olha, o PT hoje tem basicamente duas frentes diferentes de interpretação da realidade. E a gente, para resumir, pode falar o seguinte, que existe um grupo que é majoritário, inclusive hoje compõe 52% da direção nacional, que acha que o processo neoliberal é um processo inevitável e que o PT tem pouco a fazer sobre essa situação que é inexorável, ou seja, o neoliberalismo vai ter que ser implantado por uma questão do progressismo que essa fase do capitalismo põe ao país. E tem uma outra parte que compõe a minoria, né, que se consagrou na chapa do Milton Temer, que acha que esse processo ele não é inevitável e que a análise que a gente faz hoje do neoliberalismo do mundo tem mostrado que as pessoas, apesar de todo dessa mídia de progressismo, as pessoas no mundo, por conta dessa tática de exploração capitalista, elas ficaram mais pobres. E não é à toa que hoje alguns países da Europa já estão deixando de lado esse projeto. Começou primeiro na Inglaterra, na França, alguns países retomaram os partidos de esquerda para administrar o capitalismo e com isso acho que o Brasil não podia ficar atrás. O Brasil, inclusive, como pertence a um capitalismo periférico no mundo, ele ainda paga um preço mais elevado por conta dessas políticas excludentes que o neoliberalismo faz. E um dado muito recente, só para você ter uma ideia, como que é quase colonial a nossa relação com os países do primeiro mundo, o Brasil, de 1986 a 1997, vai pagar para os agiotas internacionais 187 bilhões de dólares de serviço de dívida. E eu te pergunto, o que você faria se você fosse o presidente desse país e tivesse um crédito de 187 bilhões de dólares para, de fato, oxigenar esse país? Você sabe que com 25 bilhões você reforma a rede viária, com 4 bilhões você oferece sistema de saúde e saneamento, com 12 bilhões você faz a reforma agrária. Ou seja, com 187 a gente não seria o Brasil, seria provavelmente uma Austrália, seria provavelmente um país muito melhor do que não tem esses indicadores da miséria que a gente ainda tem. Mas como que vai conseguir isso? Por exemplo, quem está no governo hoje, da União, quem está no governo de São Paulo é o PSDB. O PSDB, por exemplo, foi quem se aliou, foi com quem o PT se aliou em Ribeirão Preto até o ano passado. A questão municipal ela é muito pequena em relação a isso que eu estou te falando. O que a gente, de fato, hoje se preocupa... É pequena, eu concordo com você que é pequena, mas é a célula daqui que parte a coisa. Mas, de fato... Repetir o que o Montoro sempre fala, o homem vive no município, o homem dorme no município, ele come no município. Mas eu te colocava essas questões dos dados da dívida externa só para você ter uma ideia como que a gente está perdendo a roda da história. Esse país ele é muito melhor do que a gente imagina. A potencialidade dele em resolver definitivamente as suas amarras do atraso, elas estão colocadas a cada instante. E ela é uma colônia, entre aspas, obviamente, ela faz parte desse esquema neocolonialista de exploração de algumas potências, que são 7, em favor de determinados grupos, e hoje a gente sabe que no mundo são 480 grupos econômicos que mandam no mundo, né? Essa questão da nação está deixando de ser importante, né? O nacionalismo parece que é coisa para pobre, e a gente se vê perplexo sabendo que os problemas do nosso país hoje é resolvível, né? Existe cacife para isso, o que não existe é de fato um projeto político que
afronte essa questão colonial que precisa de fato ser rebatida e vencida. Edmundo, do ponto de vista conceitual e teórico, eu acho que está brilhante. Do ponto de vista prático, na relação entre os países, por exemplo, como que um país como o Brasil conseguiria, por exemplo, interromper o pagamento de dívida? Isso tem implicações que, assim, são fenomenais. Não tenho dúvida. Não é? São coisas que é uma ruptura tremenda. Desde você não conseguir crédito externo para poder fazer as suas exportações, ou crédito até para assumir algumas importações que você acha vitais. Eu queria falar um pouco disso, que é um pouco a discussão que eu acho que ainda falta nesse setor que você fala que é minoritário no PT e que consegue tanto barulho na imprensa e às vezes o PT fala que vai expulsar, né, vai tirar dele porque incomoda uma coisa também que eu acho que é a raiz do PT, dessa saída de várias pessoas. O PT parou de discutir. Então ele parou de ter uma discussão conceitual em cima dessas coisas e ter metodologia e prática para viabilizar algumas delas. Eu queria falar um pouco sobre isso, mas no próximo bloco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta com Boca Livre. Voltamos com o Boca Livre, lembrando a vocês sempre que o Boca Livre está no ar, no canal da cidade, canal 20, às 22 horas nas quintas-feiras e às 21 horas nos domingos. Estamos hoje com o Edmundo Raspante, médico, militante do PT, e que nos honra aqui com o prazer da sua visita. Eu falava para o Edmundo a respeito dessa diferenciação entre o plano teórico e a discussão, que é fundamental para a consecução da prática, e essas propostas, eu diria até que a estratégia dos vários partidos de estar mais no pragmatismo, ou seja, não, é a via institucional, se elege, pega dinheiro da Odebrecht e não devolve, né, e antes acusava todo mundo que pegava, todo mundo só os outros pegavam dinheiro de empreiteiro, o PT perdeu a virgindade, né, antes era estrelinha e tudo mais. Como é que fica isso? Como é que está essa coisa dentro do partido? Até que ponto? E tem um barulho enorme, né? Porque aqui em Ribeirão, por exemplo, o Edmundo fala uma coisa, sai na imprensa, né? Porque é uma forma de questionar até ser o ponto crítico e o contraponto dentro do PT. Me fala um pouco disso daí. Bom, a gente é socialista, a gente tem uma utopia, a gente organizou a vida pessoal, profissional, social, para que essa questão seja permeada para os filhos, para onde você fala, para onde você intervém. Então, essa questão da utopia, ela vai aparecer a todo momento e, obviamente, aquela parte que diz respeito ao trabalho institucional do partido, com os financiamentos, tal, é uma parte que, inclusive, eu não me envolvo. Fui candidato e os que me apoiaram sabem da dificuldade que foi para que eu me lançasse como tal. Tenho bloqueios 1000, né, para fazer aquele... Quase se elegeu, né? Dei sorte, fiquei de segundo suplente. Então. Mas, concretamente, eu acho que o nosso país, independente da utopia que a gente esteja defendendo, independente do instrumento que a gente esteja participando, e o partido é um dos instrumentos, não é o único, a gente tem certeza, esses dados que se apresentam hoje, da nossa contabilidade histórica, e tem mais um dado, né, dos 187 bilhões de serviços de dívida que foram pagos, somando os royalties, que são basicamente moedas que saem para pagamento de empréstimo de tecnologia, por remessas de lucro, ou seja, nos últimos 11 anos, saiu desse país tão pobre, que tem uma mortalidade muito próxima da Índia, infantil, que tem dengue, que tem uma epidemia de AIDS, que tem uma estrutura de saneamento precária. Voltou a ter sarampo. E alguns casos de peste bubônica no sul de Minas, como se a gente estivesse vivendo a época da Idade Média. Esse país conseguiu remeter 385 bilhões de dólares para fora. E quanto que ele recebeu de investimento? Quando a gente afronta o capital, a agiotagem internacional, fala, puxa, vem retaliação, vão prender os nossos aviões, vão prender nossos navios, vão deixar a gente em penúria. Mas quanto, de fato, de ajuda humanitária a gente recebeu? 120. Quer dizer, as condições para que esse país emerja dessa situação colonial estão dadas, porque tem dinheiro. As questões políticas, elas precisam ser resolvidas. E a gente espera que o primeiro passo
que a população dê, a sociedade civil dê, é que aponte no sentido de eleger primeiro um presidente de esquerda, que esse país nunca teve. Para que ele, com a liderança que existe na América Latina, com a importância geopolítica que tem o Brasil em relação aos mercados de matéria-prima, aos outros mercados que o Brasil participa, mesmo porque a gente é a 8ª potência industrial do mundo, a gente consiga renegociar essa questão das dívidas, dos débitos externos que a gente tem. Para que o país, de fato, a nível do capitalismo, não estou falando nem na minha utopia, eu estou falando das questões que dizem respeito à organização capitalista do Estado, elas sejam de fato resolvidas com a nossa própria... Mas você acha que a esquerda melhora o capitalismo? Que falam isso, né? Que os melhores elementos de defesa do capitalismo são os caras oriundos da esquerda. O Fernando Henrique veio de uma esquerda, o Fernando Henrique ficou exilado, foi dar aula lá fora. A teoria do capitalismo periférico, por exemplo, você está recorrendo ao professor Fernando Henrique Cardoso. Para nós da utopia socialista, a gente acha que administrar o capitalismo é uma maneira muito mais rápida de você cumprir aquele primeiro passo, que é organizar, que a gente organizar, dar as rédeas para que a população consiga sair daquele estado de manipulação, que mal ou bem, ela de fato é um impeditivo na livre associação das pessoas. Então, essa administração é fundamental e ela tem que ser feita... Quem é esse candidato de esquerda que você fala? Seria o Lula? A princípio é Lula. Mas o Lula faz parte exatamente desses 52% do PT, apoiado pela articulação e tal, que não representa exatamente a esquerda, aquela que você representa, aqueles outros 48% que é a esquerda pensante do partido. Não, mas isso pouco importa. A gente está num partido, a gente se submete democraticamente a todas as decisões e, obviamente, se for o Lula, vai ser o Lula. E eu ainda queria até aqui relatar que, não ortodoxamente, se fosse um outro candidato, mas que tivesse esse programa mínimo de romper com esses grilhões do neocolonialismo, que tivesse a possibilidade concreta de abrir a reforma agrária de maneira clara, que pudesse democratizar a mídia nesse país, eu faria campanha para ele. Por exemplo, o Requião, uma pessoa objetivamente importante para o Brasil. E não é por causa dos precatórios, não. Eu conheço o Requião da época de 85, quando ele ajudou alguns exilados a voltarem, né, que até então não tinha emprego. E ele, como poucos políticos que eu já vi enfrentar o judiciário. Exatamente. Sabia? É uma pessoa que merece a minha confiança. E olha que eu não gosto de político profissional, hein? Tenho alergia. Aliás, ele é bem profissional, porque ele tem contra ele também alguns processos por apropriação indébita, gastos não bem explicados. Mas foi a guerra dele com o judiciário. E é um cara que fez a reforma agrária no Paraná. Vê se tem muito acampamento de sem terra no Paraná. O Paraná é outra cultura. O Paraná não é Brasil. O Paraná não é Brasil. Não é. O Paraná é outra cultura. Paraná, Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina já é outra cultura, uma cultura mais europeia, com gente mais assentado. Se você pegar no Paraná, em Curitiba, onde existe favela lá, é lógico que existe. Só que o favelado de lá não é preto, não é paupérrimo que nem aqui. Você conhece bem o Paraná, você conhece bem Curitiba. O favelado de lá tem olho azul. Isso não é Brasil. Não, lógico, não deixa de ser favelado e não deixa o Requião de ter realmente uma postura. Porque alguém pode pegar essa proposta e vender leite de contato para os favelados de Ribeirão. Fica todo mundo de olho azul. Mas agora, só mal comparando, baixando o nível da conversa de novo, se é que é baixar o nível, me permita, de pegar o exemplo, por exemplo, de você pegar, pode ser o Lula, quando você diz que pode ser o Lula. A esquerda em Ribeirão Preto teve uma grande chance com o Palocci. E não fez nitidamente um governo de esquerda. Foi um governo atrelado, principalmente à ACI. Não estou dizendo que esse governo se submeteu ao jogo da ACI. Não, mas foi um governo de parceria. Não, falou a linguagem que não se fala nesse outro espectro. Não se fala desses 48% do da PT, parceria. que o Temer, por exemplo, defende. Foi um governo amplo. Foi um governo que, por causa da governabilidade, porque se tinha um dos 21 vereadores, teve que ter alguns seus compromissos. Não foi o governo que eu participei, eu não participei desse governo. Eu acho que o Palocci cumpriu uma grande administração. Ele deu os primeiros passos para que a cidade se, de fato, modernize, né? Apesar de que hoje ela andou para trás, né? Algumas conquistas estão sendo hoje, basicamente, expurgadas dessa nova administração. Mas eu acredito que o governo Lula, se
se predispor a fazer um programa mínimo que passe por todas essas questões nacionais que são importantes, a questão do desemprego, da reforma agrária, dos débitos externos e da organização livre de todos os trabalhadores, seja quem for. Eu acho que o Lula é um grande nome porque ele é a nossa liderança popular mais conhecida. Mas pode ser outro. Você me disse a questão de um ano e pouco, numa entrevista, você me disse assim, eu ainda acho que o Palocci ainda é de esquerda. Você acha que o Lula ainda é de esquerda? Eu acho que sim, o Lula com certeza é de esquerda. E o Palocci? O Palocci eu também acredito. Edmundo, eu queria agradecer a sua presença, um bate-papo muito agradável, muito gostoso. Obrigado pela tua presença. O Boca Livre dessa semana, por hoje, fica por aqui. Um abraço para vocês. Fiquem aí com o rasgar do papel do Chiavenato, só para matar a produção do programa. Um abraço, até a próxima semana.